Boa tarde, meu nome é Matheus, eu tenho 28 anos, nascido em Natal e eu concluí o curso de Pedagogia no ano passado com um trabalho falando sobre um olhar acerca da relação de gênero no currículo, nos currículos que estavam vigentes no curso de Pedagogia e eu fui orientado pela professora Marisa. É, e assim, a formação para mim não foi fácil em si, devido a inúmeros problemas pessoais e tal, mas ela me ajudou muito a definir o que eu queria da vida. Vocês estão vendo? Tranquilo aí? Tá tudo ok? Tá de boas, Matheus, tá ótimo. Estamos te ouvindo bem, visualizando bem. Obrigado. Então, como eu cheguei a essa temática, né? Como, por exemplo, socorro, talvez a pessoa do curso que me conhece há mais tempo, né? Foi uma temática que eu vivi durante o curso, porque era parte da minha vida, questão de gênero, né? Eu, enquanto homem cis gay, gênero faz parte da minha vida nesse sentido. E não só durante a minha vivência no curso, como também a minha conversa com outros alunos, outras alunas, onde a gente compartilhava sobre gostos e desgostos no curso, foram juntando nessa pequena bola de neve, até que houve um ano, 2015, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina, que foi junto com a professora Kilsa, que estava ministrando. Era a segunda vez que essa disciplina estava sendo ofertada e ela tinha dado a primeira, a gente já havia conversado sobre a temática de gênero e ela me convidou para ser aluno da disciplina que ela ia estar ofertando e eu aceitei a história das relações de gênero e educação. E eu me perguntei, tipo, por que não? Sabe? Era uma coisa que destoava tanto do curso, da coisa de psicologia, história, didática. E quando eu vi essa disciplina, eu percebi na trajetória o quanto eu me sentia, não só eu, como o pessoal com quem eu conversava, a gente se sentia invisibilizado e silenciado no curso, seja por outros alunos ou por professores, quando a gente tentava trazer a temática de gênero para discussão em sala, por mais que fosse um momento pertinente. Ah, o, o, como eu trabalhei para fazer essa construção, foi pegando, eu queria falar sobre a minha experiência e se a temática da relação de gênero ela é ou não abordada na formação docente. E eu dividi em duas partes esse trabalho, tá? Na formação docente do estudante de pedagogia, do formando, da UFRN presencial. Eu dividi esse trabalho em duas partes, onde na primeira parte eu fiz uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica sobre as relações de gênero na formação docente, em uma forma geral. E a segunda parte eu trouxe uma análise dos projetos pedagógicos de cursos PPCs que estavam vigentes até então, certo? Eram vigentes, mas hoje em dia só tem um. Ah, tudo começou quando eu me deparei com um artigo, no caso, tudo começou sobre a revisão, né? Eu não sabia por onde começar,
até que eu me deparei com um artigo que foi apresentado no Amped Sul pela autora Lilian Andrioli, e ela traz, na época, o artigo era só um recorte, ele ainda estava em construção. Ela traz uma atividade, um projeto que estava prevista pelo projeto político-pedagógico da escola, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, uma escola estadual. E esse projeto, ele se chamava Escola, Espaço de Reconstrução do Conhecimento e Convivência. É um projeto que ele sempre acontece nessa escola e toda vez que esse projeto acontece, ele tem um subtema diferente. E esse subtema foi relações de gênero, viver para conviver, conhecer para conviver. Primeiro que o que me chamou a atenção foi uma escola trazer um projeto desse. Me trouxe muita curiosidade em ler o artigo da Andrioli para saber como foi as entrevistas, o que foi abordado. E logo de cara há um choque inicial, que é sobre a fala das professoras. Todos os nomes são fictícios, tá? E, assim, logo de início, eu vi a fala da professora Anitta, onde ela faz a menção entre os corpos femininos e masculinos, e ela se atém a isso, ela enquanto professora de educação física. E a outra professora, Márcia, ela deixou claro que ela não trabalha esta temática. Eu não sei, não tem um artigo informando se Márcia é mais velha, porque socialmente a gente sabe que esse pessoal mais velho, ele tende a ficar atrás do muro da idade para justificar o não trabalho de gênero na prática. Jéssica, ela professora de ciências, ela aborda muito, 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 muito pouco sobre sexualidade e fala mais sobre a saúde do corpo. A Simone, de matemática, ela já teve uma abordagem mais, como eu posso dizer, ela pensou mais sobre como trabalhar isso na aula dela e ela conseguiu, dentro da matemática, abordar a desigualdade salarial entre homens e mulheres, o que é uma perspectiva muito interessante de um pontapé inicial, né? Já a Terezinha, professora de português, língua portuguesa, ela traz uma correlação entre gênero textuais e faz com as relações de gênero esse paralelo sobre corpo feminino, corpo masculino e que eles são diferentes e como eles são diferentes. E é assim que ela trabalha isso. Só um adendo também é que a professora Jéssica, quando ela foi perguntada por Andrioli sobre essa questão de, mesmo em ciências, não se fala muito de sexualidade, ela disse que não tinha muito, ela não viu isso na formação dela, então ela tinha dificuldade em trabalhar isso na sala de aula. E foi justamente isso que deu o gatilho real sobre esse pensar na nossa formação enquanto professor de educação básica. Na época, eu estava tendo aulas de direitos humanos, era uma optativa que eu tinha no curso, e eu estava vendo Foucault na época, e assim, muito, muito, muito casou a questão nossa com o que eu estava vendo sobre biopolítica, e essa biopolítica, como o Foucault traz, aqui no caso por meio de Revel, traz a biopolítica que ela se ocupa
da gestão da saúde, da gestão da educação, da natalidade, da alimentação, da segurança e de todos os outros âmbitos do ser humano que vive na sociedade. A Foucault traz também a biopolítica, exercendo biopoder na população, e como essa biopolítica ela se encarrega de trazer um certo medo, uma construção sutil de um medo, para que ele exerça controle sobre as pessoas e elas não saibam como esse controle está sendo exercido. E aqui ele diz: aquele onde não existe fecundidade nem parceiro, tratamento progressivo do organismo, a morte do indivíduo, a destruição de sua raça e, finalmente, o dano causado a toda a humanidade foram prometidas àqueles que abusassem de seu sexo. Isso não só traz uma visão sobre as pessoas que usavam do sexo não como uma forma de procriação, mas como a busca de um prazer, como também aqueles casais que não. Desculpa, gente, tá descarregando aqui. Aqueles casais que não tinham em si uma fecundidade por serem do mesmo sexo, até então. E essa normalização da diferenciação entre os sexos, de dizer que é homem e mulher e pronto, que eles se relacionam entre si, fez uma perpetuação de uma conduta social comum que ela atravessa o tempo e que resultou no que eu chamo de sexismo estrutural. E para entender como eu cheguei na questão do sexismo estrutural, eu remeti ao que eu também estava vendo sobre Silvio Almeida e o racismo estrutural, onde ele coloca que o racismo estrutural ele o racismo é decorrência de uma estrutura social e ele está colocado de forma normal na sociedade e em todas as seus âmbitos políticos, econômicos, jurídicos, inclusive familiar, afunilando bem mais isso, porque o processo histórico e político é racista. Ele coloca sempre o privilégio do branco sobre o negro e os não brancos. E fazendo essa correlação, essa ponte do racismo, eu vi que há um sexismo estrutural de início, onde as mulheres sempre foram tratadas de forma inferior, e eu cresci ouvindo piadas que até então, quando eu era criança, eu ria, não entendia a gravidade, sobre mulher piloto de fogão, ou mulher no volante, perigo constante, e todas essas violências que eram naturalizadas. E que dá para perceber, onde eu vi que um dos registros mais antigos sobre... Gente, olha, tá errado, viu, a data? Desculpa. A Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, de Olympe de Gouges, ele não é trazido em 1971, é 1791. Desculpa. E é em registro uma das primeiras reivindicações de direito, de igualdade de direitos de mulheres para com os homens, que é feito. Por isso que assim como o racismo, o sexismo é percebido, e com a história, não só a história que a gente vê da mulher ser sempre
escanteada pela história normal, como histórias religiosas de várias religiões. O sexismo se torna, assim como o racismo, um processo político histórico e que ele arruma toda essa estrutura para que a mulher seja sempre subordinada e ela sempre seja escanteada pelo homem na sociedade. E é vendo isso que a gente vê a importância de se tratar de gênero no currículo hoje, porque é algo que tem há muito tempo e que está sendo vagarosamente falado, mas muito vagarosamente. Ah, aí é por isso que é preciso ter um olhar dentro do currículo sobre as relações de gênero. Mas o que é um currículo? O currículo ele é um instrumento de constituição da identidade do ser humano, sendo que essa identidade, ela, como é que eu posso dizer? Ela, enquanto aplicada na escola, ela abrange, como Santos e Paraíso falam, todas as atividades e conteúdos planejados para serem executados em sala de aula. Tomás, Tadeu e Silva, eles colocam, da Silva, coloca que as relações de gênero e a identidade tão não pode ser colocada de lado no currículo, ela tem que estar no currículo. A identidade do ser humano ela é formada pelo outro, pela negação do outro. No caso, eu sou aquilo que o outro não é. Certo? E nisso, a gente, vendo essa preocupação de aplicação no currículo, dá para retomar no projeto o que a gente vê que, como as professoras lá tinham em suas falas, a gente vê que a garantia de um projeto, num projeto político-pedagógico, ela não traz a certeza de que esse conteúdo, esse projeto será bem executado, bem trabalhado, bem pesquisado pelas partes que compõem esse projeto. Então, a gente precisa saber até onde esses corpos que estão envolvidos, eles conhecem do assunto, eles estão preparados para debater o assunto. E isso fica evidenciado no tratamento diferenciado, onde as professoras tiveram sobre Márcia não tratar, Anitta tratar sobre diferenças, sobre Simone tratar sobre a diferença salarial. E ver isso dá para ter fazer uma relação de causa e consequência, onde a causa seria esse corpo estranho da relação de gênero na discussão, da discussão de gênero na nossa formação docente, certo? E a consequência disso seria a falta dessa abordagem na educação básica. Não ter uma discussão de gênero, não ter uma discussão sobre as relações de gênero na formação docente causa uma deficiência na formação do aluno da educação básica. E esse corpo estranho nos estudos, Tomás Tadeu e Silva, ele traz o corpo estranho à teoria queer, que era um termo pejorativo que eles tinham para designar homossexuais, principalmente homens,
mas que ele foi se ressignificando, para além do termo pejorativo, ele tinha a, a, as suas colocações como estranho, incomum, esquisito, e foi feito um resgate dessa palavra e essa ressignificação para que entendessem, é, tal qual a teoria queer, a teoria feminista buscava essa dissociação da identidade de gênero. A teoria queer buscava essa dissociação da idade sexual, da identidade sexual. Você se desater ao seu eu biológico e se entender como pessoa dentro de uma sociedade com toda uma construção socioeconômica que vai lhe modificar, e não vai só lhe modificar na, na sua construção social, como na sua construção particular. E você começa a se ver enquanto um sujeito que vai além do que a sociedade quer. A teoria queer, enquanto teoria feminista, né, no início, ela busca essa dissociação biológica do ser mulher em relação ao ser homem. A teoria queer, ela procura, de um passo inicial, uma problematização sobre a normalização da heterossexualidade ser o implícito social, ser julgado como todo todo ser humano é heterossexual. E a teoria queer, inicialmente, ela vem justamente trazendo essa problemática de que não é isso que acontece. Ninguém é só homossexual e ser heterossexual, e ser homossexual não é um desvio. E além dessa identidade sexual, homossexual e afins, ela busca as pessoas a pensarem fora da caixa, a pensar queer, a pensar esquisito, de uma forma não linear. Com base nesse pensar queer, há a pedagogia queer, que foi algo que me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto falar sobre isso até então. Que a pedagogia queer, ela não se limita a colocar as questões de sexualidade no currículo. Não é só incluir no currículo as informações sobre sexualidade, identidade de gênero no currículo escolar. Ela é também questionar os processos institucionais discursivos, as estruturas de significação que definem o que é correto, o que é incorreto, o que é moral, o que é imoral, o que é normal, o que é anormal. É você pensar em todos esses pontos. É você literalmente deixar de apenas ficar recebendo de agrado tudo e começar a quebrar a cabeça para entender o porquê que aquilo é moral, porquê que aquilo é amoral, imoral, porque é normal, anormal. E ela não está atrelada somente à recepção de informação. Ela está em entender, analisar e compreender não só do conhecimento, como também das identidades sexuais. E algo que eu percebi depois de ler isso é que a ausência que a gente tem dessas discussões e dentro do curso de pedagogia, não ver, não sequer ouvir. Gente, eu entrei no curso
em 2011, eu terminei em 2019. Eu não ouvi sequer uma única vez falar sobre isso. Ah, essa ausência no ensino superior torna-se um problema porque ela perpetua não só o sexismo, como os preconceitos de gênero, como também a própria desinformação, a propagação da desinformação. E logo isso reforça um sexismo estrutural. Como eu tinha dito para Silva, né, a Tomás Tadeu da Silva, a identidade é uma produção humana, é, é onde eu vejo a minha formação humana, social e cultural, e onde eu reconheço o que eu sou pelo que o outro não é. E ter um currículo que foge à nossa identidade, assim como Silva em outro material traz, uh, o currículo, ele quando baseado na teoria queer, ele leva a gente a pensar além dos conhecimentos já construídos. Ele faz que a gente busque explorar o que, inclusive, não foi construído. Matheus, Oi? cortar só avisando, falta 5 minutos, tá bom? Meu Deus. Tá, Não, mas tá tudo bem. tá. Então, um currículo que ele não leva a teoria queer em consideração, ele faz com que a gente leve essa deficiência para nossa prática, certo? Terminando essa primeira parte do meu trabalho, desculpa, gente. Eu entro na parte do PPC e da relação de gênero no curso. E essa parte é mais curtinha mesmo. Primeiro, para entender o que é um PPC. A partir do momento que temos o projeto político pedagógico para a escola, a gente tem o projeto pedagógico de curso. E é nesse projeto onde a gente vai ter justificativa do curso, da criação do curso, o objetivo, qual o perfil que se espera do formando, qual a estrutura curricular e outros elementos. Ele tem que seguir os DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, e ele é a definição de formação pretendida pelo curso. Assim como o nosso currículo nos forma para a vida, né, em si, humana, social, cultural, tem a definição acadêmica do curso. E só para contextualizar vocês, quando eu fiz esse trabalho, existiam 2 currículos vigentes. Tinha o 01 2009, que era o que eu estudava, e o 02 2017, que é o que o João faz, o Lyson faz. Então, eu fiz uma análise desses 2 currículos. O primeiro foi aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, da UFRN, foi aprovado em 2009, entrou em vigor em 2010. E o 0219 foi aprovado pela Câmara de Graduação em novembro de 2017, entrou em vigor em 2018. O que significa que todos os alunos que entraram a partir de 2018.1, eles estavam acobertados e regidos pelo currículo 2017. E todos os alunos que entraram em 2010.1 foram acobertados pelo 2009. Os currículos foram resultados de avaliações diagnósticas que levaram demandas já que apresentavam no curso e que eles perceberam ou foram informados que precisava melhorar, tanto pelos corpos vividos, né, no curso, docente, discente e outros. Eles foram direcionados pela LDB, até porque é um curso de pedagogia, né, então, a partir do momento da LDB, da criação da LDB, nosso curso é pautado em cima dele, além das diretrizes curriculares nacionais. O curso, ele em 2009 não, mas em 2017,
ele também levou em consideração o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é a cada 10 anos, o regulamento dos cursos regulares, que ele não existia, né, na época do 2019, ele foi criado em 2013, uma resolução, o PNE 2014-2024, que também é um plano de 10 anos, Plano Nacional de Educação, e os DCN para a formação inicial e continuada dos professores de Magistério de Educação Básica, pedagogos. E antes da análise curricular, eu me ative que na DCN, no artigo 5º, no inciso 9º, diz que faz parte do se fazer pedagogo, identificar problemas socioculturais, educacionais, com postura investigativa, integrativa e propositiva em face das realidades complexas, com vistas a contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. E logo abaixo do inciso 9, no inciso 10, precisa demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental, ecológica, étnico-raciais, gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades pessoais, escolhas sexuais, entre outras. Um adendo sobre essa escolha sexual é que a gente já sabe que esse termo caiu em desuso. Você escolhe cor de roupa, você escolhe a roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer, em algumas vezes. Você escolhe se você vai sair ou não de casa, mas você não escolhe a sua identidade de gênero, você não escolhe em si a sua sexualidade. É o que é. E com base nisso, a análise foi buscar nos PPC em vigor, nos 2 documentos, menções aos termos gênero e sexualidade. Logo de cara, no currículo que eu estava regido, 2009, não há no PPC nenhuma menção, nem a gênero, nem a sexualidade, nem a identidade de gênero no texto. A única menção que é feita é sobre a disciplina, que eu falei, de História das Relações de Gênero, que desde a sua criação, em 2014, ela só foi ofertada 3 vezes até o ano em que eu fiz a disciplina, até o ano que eu fiz o trabalho. Ou seja, de 2014 a 2019, uma disciplina que tinha quase sempre um lotamento de sala foi ofertada só 3 vezes, e a última vez foi ofertada no segundo semestre de 2016. Mas assim, quando eu questionei sobre o porquê, me falaram que era uma série de fatores que precisavam ser observados para que uma disciplina optativa, ela era optativa, fosse ofertada. Disponibilidade de professor, que o professor tivesse conhecimento na área e que ele tivesse carga horária livre. Ele não poderia ter sua carga horária completa para poder ministrar. E as 3 vezes quem ministrou essa disciplina foi a professora Kilza. E, como eu disse aqui, ainda que não tivesse um componente curricular ofertado, além desse que não estava, tem no próprio documento que verifica-se ainda a necessidade de avançar a implantação de um projeto educativo sócio-histórico que garanta a concretização no cotidiano das instituições educativas, princípios aspectos essenciais promulgados na legislação e nas discussões contemporâneas. Voltando, onde temos que é um artigo do DCN que está promulgado pela legislação e é uma discussão contemporânea, que deveria ter sido há mais tempo, mas é uma discussão contemporânea sobre as relações de gênero. Mas assim, a abertura que o documento dá
é que ela não mostra uma construção estática, não é só aquilo. O documento, o PPC 2009, dá a abertura para essa atualização, mostrando que o documento não está completo. E essa perspectiva ela fica mais exposta quando a gente vê que, no caso, eu percebi a diferença entre o currículo 2009 e 2017 é mais de 200 páginas. E ele coloca um princípio em 2017, que é a adequação do curso ao contexto e aos estudantes. A atualização do curso ao contexto em que estamos vivendo e ao contexto coletivo dos estudantes. E para que isso ocorra, eles ampliam os limites do curso para investir mais nas áreas de política pública, direitos humanos, inclusão, diversidade étnico-raciais, gênero, a educação sexual e religiosa. Há uma reestruturação no currículo 2017, que não existia no currículo 2019, onde a criação de núcleos de aprofundamento, que são 7 núcleos, são os núcleos de... Peraí que eu tenho aqui. São núcleos de... Aqui. Tudo antes era atrelado a 2 departamentos, e há esse desmembramento de disciplinas por núcleos, onde eles colocam de gestão e coordenação pedagógica, linguagem e alfabetização, educação infantil, educação de jovens e adultos e educação popular, educação especial inclusiva, tecnologia da educação e os fundamentos da educação. As disciplinas são distribuídas nela, tanto as obrigatórias quanto as optativas do curso, e tem 12 disciplinas optativas avulsas que não se enquadram em nenhum desses núcleos. A estrutura curricular desse PPC, ele deixa lacunas que são solicitadas para serem preenchidas. Um aumento foi pedido pelos alunos de carga horária em alguns componentes. E dentro dessa lista de componentes que os alunos pedem, como artes, educação ambiental, educação social, ética, existe o componente gênero. Os alunos pediram gênero. E quando eu procurei no ementário, né, nas emendas do currículo 2017, não houve um retorno imediato dos termos gênero e sexualidade, identidade de gênero, identidade sexual, não houve. O que eu encontrei mais próximo disso foi uma disciplina chamada Temas Contemporâneos em Psicologia Educacional, mas que ele dá só uma pincelada nas relações de gênero, e essa disciplina de 60 horas, ela abarca outras coisas, como indisciplina, violência e relações interpessoais. Então, não é o foco da disciplina, não é uma disciplina que seja voltada para gênero, tal qual tínhamos na disciplina de História das relações de gênero e educação. Mesmo que em 2017 se fale mais de gênero em relação a 2009, existe a diferença que é visível. A preocupação em se ter uma disciplina, História das Relações de Gênero e Educação, como uma base teórica, ainda que mínima, não foi ofertado no currículo 2017. O que, para mim, se tornou uma preocupação, porque ter uma disciplina, ainda que optativa, era uma forma da gente entender eu, enquanto LGBT, em toda a minha construção na escola,
na educação básica, eu consegui compreender essa deficiência, essa dificuldade em me entender por causa da formação dos docentes. Então, assim, não ter essa disciplina é um retrocesso enorme, já que está previsto no documento e cai naquela coisa de, na teoria a gente vê uma coisa, na prática é outra totalmente diferente. E a partir dessa discussão, eu vi que se tornou perceptível desde de pensar. Quanto mais eu pensava sobre a temática, mais eu percebia o quão a gente tinha essa dificuldade na formação, o quão a gente tem até hoje essa deficiência. Claro que existem professoras como Kilsa, que se propôs a dar essas aulas, Wagner, que trabalha nas aulas dela de currículo, mas não é o suficiente ter duas em vários professores, em várias discussões, em várias turmas, não é o suficiente. Ainda que em 2009, no currículo 2009, não houvesse menção, existe uma prática, coisa que se tornou diferente no currículo 2017. E essa preocupação, foi com base nessa preocupação que eu fiz esse trabalho, porque eu vi, a cada turma que entrava, eu vi que mais pessoas LGBTQIA+, entravam, e mais pessoas lutavam por isso, lutavam por esse reconhecimento. Então, eu quis escrever esse artigo como uma forma de deixar registrado onde essa mudança não é do nada, é uma mudança que vem de minha parte, sendo percebida como necessária desde 2011, e que eu deixei como um legado para vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de termos a primeira semana LGBTQIA+, do curso, promovido pelo CAPEG. E eu deixei no meu artigo sugestões para o curso, para os coordenadores, docentes e até mesmo discentes, que eles atentassem para a questão da relação de gênero como temática, porque isso está acontecendo e a gente vê que isso está acontecendo cada vez mais cedo na escola. Que a gente não precise sair do âmbito do nosso curso, que a gente não precisasse sair do nosso prédio para ter alguma informação sobre, porque a gente tinha que ir no Tiresias, a gente tinha discussão com o pessoal de artes, de psicologia, mas nunca na pedagogia. E como é que a gente ia tratar isso na nossa prática, quando a gente chegasse na sala de aula? Eu, por ser LGBT, pelo menos um mínimo eu tenho, mas aqueles que não são. Eu propus um estudo de reabertura da disciplina, porque eu vejo ela como necessária para a formação docente. Tanto é que uma proposta que eu pensei muito, eu discuti com a minha orientadora, que foi Marisa, era que essa disciplina fosse obrigatória, que fosse feita uma leitura sobre a pedagogia queer na construção do PPC, do curso, na modificação, na atualização. E que, principalmente, ouvissem a gente, ouvissem nós, alunos, que nós não fôssemos mais silenciados, que sempre, por mais que o professor não soubesse do assunto, deixasse o aluno conduzir pelo menos parte da discussão.
E foi isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Matheus, arrasou. Lindo, lindo. Agora vamos dar início às colocações, às falas, às perguntas, tá bem? Primeiro é João Sol. Oi, boa tarde. Todo mundo me escuta? Tudo certo? Sim. Matheus, eu queria primeiro agradecer a sua participação. Foi muito boa, muito boa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, se quando você apresentou a sua pesquisa, eles te deram, os professores e professoras, te deram alguma devolutiva do porquê isso aconteceu, de porquê não terem incluído mais disciplinas, já que estava sendo falado no PPC sobre essa questão. E, assim, porque você falou, né, da questão de não ofertar a disciplina de histórias todo semestre, mas o que fez com que o corpo docente não criasse mais disciplinas sobre isso, não buscasse desenvolver melhor esse debate dentro do curso? Essa era a minha questão. Então, João, eu que agradeço o convite, primeiramente. Eu não tive de imediato, mas quem me explicou sobre a questão de oferta de disciplina foi a professora Marisa. Ela falou que, além do que eu disse sobre disponibilidade do professor em dar aula, da sua carga horária, existe também a implicação de não ter. Como não estava tendo, como não tinha nenhum professor, e cá entre nós, por experiência de vida que usa tranquilamente, mesmo ela sendo uma mulher hétero, ela tinha o domínio do conteúdo, e até então Wagner eram as professoras que tinham mais afinidade e mais, eu não gostaria de dizer capacidade, mas capacidade de dar a disciplina. Hoje eu percebo que tem o professor Paulo também. E, assim, existem as limitações dos professores em relação a essa burocracia para poder ser ofertada. Mas foi somente isso que foi me dado de retorno. Um retorno que eu tive de Marisa foi que ela iria levar o meu trabalho para a reunião do colegiado para ser discutido sobre essa crítica que eu fiz a esse, o que eu chamei de retrocesso na prática. Não sei se responde a sua pergunta. Não, tá ótimo. Obrigado. Nada. A próxima inscrição é de Júlia. Júlia? Oi. Matheus, eu queria saber se você, como você falou, você se sentia extremamente excluído, né? Dentro do curso. Você sentiu alguma resistência? Algumas pessoas, eu falo em relação aos alunos, seus colegas. Alguém olhou, tipo, quê? Por que esse menino quer falar sobre isso? Você divulgou com a turma, ou pelo menos com os mais próximos, no seu ciclo, qual seria o seu tema? Por que você estava querendo tratar disso? Você sentiu que alguma rejeição? Tá conseguindo entender? Porque eu sinto que eu não falo com clareza, mas essa é a minha dúvida. Alguém ficou implicando com você, alguma coisa assim? Como foi os seus Para me pares motivar a isso? escrever o trabalho, Não, no sentido, tipo, eu quero falar de gênero. E alguém fala, tipo, por quê? Sabe? Tipo, não precisa. Ou você sentiu uma resistência dos alunos? olha, sim,
Em parte rolou, porque era uma galera que tanto era um pessoal mais velho, na minha turma, quando entrou, como até então, na turma de 40 alunos, eram somente quatro homens, e dos quatro, eu era o único LGBT que ia mais da sala. Então, foi assim, foi muito difícil, muito difícil. Tanto incluir essa temática quanto discutir. Eu tinha duas amigas com quem eu conversava sobre isso e elas me davam total ouvido. E beijos Amália, beijos Lene. E assim, eram perguntas sobre política pública, na área de políticas públicas, quando era aplicada à escola, sobre construção de documentos, e quando eu questionava sobre, tá, mas e quando tem a questão do aluno LGBT, como é que fica? E ou não respondiam, ou os próprios alunos jogavam alguma outra pergunta em cima, sabe? Algo que parecia mais interessante, entre aspas. E foi isso. Foi, foi assim que eu fui me sentindo silenciado. Foi as não respostas que geralmente acontecia por parte dos professores, mas no mais por parte dos alunos. Laison, fica à vontade, querido. Oi, gente, boa tarde. Todos vocês conseguem me escutar? Sim. Olha ele! Eu queria muito agradecer. Só um minuto. Eu queria muito agradecer a você, Matheus, por ter vindo aqui hoje conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante que muitas vezes, quando a gente está no curso, né, no curso de educação, a gente se prende a outras discussões e acaba meio que deixando a discussão de gênero e de construção de gênero, de sexualidade de lado, o que é um erro muito grande, porque a gente sabe que essas coisas, elas também nos compõem enquanto seres humanos e elas influenciam diretamente na nossa prática. Até porque o que eu sou, eu não posso, eu não posso desassociar o que eu sou da minha profissão ou do lugar onde eu estou. O que eu sou, eu vou levar para mim todos os dias, às 24 horas, enquanto eu viver. Eu também queria, não sei se você lembra, mas eu sou muito grato a você, que você foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei na UFRN, que você me viu sentado e começou a falar comigo e me mostrou o nosso departamento. A minha pergunta é porque está tendo um barulho aqui. A minha pergunta é em relação a políticas públicas, a discussão de políticas públicas, que a gente sabe que elas vêm para amparar algum setor da sociedade ou algum grupo de pessoas que necessitam de uma atenção que não conseguem por si só, por quaisquer motivos. E quando a gente fala da criação de políticas públicas ou da discussão de uma reformulação do currículo, incluindo as questões de gênero e de sexualidade, muitas pessoas que têm no senso comum caem no discurso de privilégios para certos tipos de grupo. Por que isso tem que acontecer? Vocês querem ter mais benefícios? Por que vocês são melhores do que eu, que sou hétero? Isso são coisas que você escuta com facilidade quando você quer abordar a questão de gênero na escola. E eu queria saber de você, né, que você tem assim, você pesquisou bastante, tem um trabalho maravilhoso, o porquê que pensar reestruturação de currículo e abordar os temas como sexualidade e questões de gênero não é
questão de querer privilégios ou algum benefício em relação aos outros, e sim uma questão de... Não sei, vou deixar você falar. Ah, eu entendo isso como justamente aquilo que a teoria queer vem combatendo, sabe? A questão de ser implícito que todo mundo é heterossexual. Então, já que todo mundo é heterossexual, eu não preciso falar sobre, porque todo mundo vai se todo homem vai se relacionar com a menina e vice-versa, e eles vão ter um relacionamento e vão casar e vão ter filhos e papapá. Eu acho que a partir do momento em que existe esse corpo estranho na sociedade, começa-se uma marginalização, uma rejeição. E quando esse corpo estranho entra na escola, começa a sua negativa, aquilo que eu falei sobre o poder, de você começar a reprimir até que aquele problema, entre aspas, não exista mais, ou pelo menos ele não esteja aparente. É dessa forma que eu entendo a problemática de se trabalhar com gênero. Pelo menos é a sensação que eu tenho quando uma pessoa hétero me olha quando eu falo que é necessário trabalhar isso no currículo da escola. Ai, pera. É, eu não sei, posso estar meio perdido na resposta, mas é isso sobre a dificuldade de se trabalhar é justamente pela parcela majoritária ser hétero, ser dominante, por assim dizer, faz com que haja esta dificuldade na reformulação prática docente, ou pelo menos na criação de políticas públicas que amparem a gente em todo e qualquer âmbito. Acho que se você quiser, eu posso complementar se você me pedir. Não, eu não, muito obrigado, me senti contemplado. Agora, quem tá escrita para falar é Tainá, Olá, é boa com você. tarde. Oi, Olá, e aí, bom? saudade de você, cara. Eu admiro muito você Também. e sua pesquisa. Você, enquanto pessoa, enquanto estudante, você é incrível. Ai, obrigado. Eu tenho mais uma curiosidade. Você, com suas pesquisas e, enfim, sua análise, você acha que nós estamos, enquanto professores, enquanto sociedade, nós estamos avançando nas temáticas, ou você acha que ainda tem você sente muito travado em relação a esse tema, ou você acha que vai estar fluindo? Enfim, eu quero saber mais o que você analisou das suas pesquisas em relação a isso. Se a gente está caminhando ou ainda está muito estagnado. A gente tem uma diferença clara. Eu poderia dizer 50-50. A gente está 50-50. Como eu falei, na teoria, a prática está sendo outra totalmente diferente. Mas o que me anima é que cada vez mais os alunos estão entrando engajados nisso. Então, eu percebo que se a mudança não vai começar vindo de cima, mesmo os alunos apontando sobre isso, vai começar de baixo, com os alunos falando e exigindo, e cada vez mais tomando espaços e fazendo eventos, por exemplo, como esse,
e que um dia esses alunos estarão em prática, e não só em sala de aula da educação básica, como, quem sabe, professor da UFRN. E acredito eu que sim, estarão lutando. Eu acho que a gente ainda está em muito, 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 muito passo de bebê. Se eu não me engano, o meu trabalho foi o segundo na área de gênero, em todos esses anos de curso de pedagogia. Por incrível que pareça, um colega meu, um amigo meu, Paulo, ele apresentou o terceiro trabalho. Foi o terceiro só porque foi depois do meu, mas foi no mesmo dia, inclusive. E eu vejo isso como uma esperança para mais e mais alunos falem sobre, engajem seu trabalho sobre, e aí a gente saia da mesmice, não que seja algo ruim, pelo amor de Deus, mas a gente saia da mesmice, da zona de conforto em falar de educação especial, psicomotricidade, sabe? De tá sempre naquele mesmo núcleo, a gente expanda isso. E então eu acho que a gente está muito devagar, mas pelo menos a gente já está dando os primeiros passos. É isso. Pode falar, João, é todo seu. Obrigado, Laison. Não, eu queria só acrescentar, mesmo reforçando o que o Matheus falou. Eu acho que foi mais para o início da exposição dele, onde ele trouxe a importância, né, da gente, quer dizer, não só no início, durante toda a fala de Matheus, da importância da gente estudar sobre isso para poder levar para a sala de aula, para o nosso espaço quando formos pedagogos e pedagogas. Porque, por exemplo, eu vivi a experiência de quando eu me assumi um homem transexual, o meu irmão, que na época tinha por volta dos 4 anos de idade, estava estudando sobre as diferenças entre meninos e meninas na escola. E aí, quando eu me assumi trans, ele teve uma posição de me rejeitar bastante. E assim, ele era só uma criança. Então, muita gente fala, ah, a criança é mais receptiva e tudo mais. E o meu irmão, ele não foi assim justamente por conta da influência da escola. Né? Aqui na minha casa, eu só fui realmente falar para o meu irmão depois que os meus pais já estavam ok com isso. Então, foi um processo bem longo até eu ir falar para ele. E aí todo mundo aqui já estava me chamando de João, e a única pessoa que não chamava era o meu irmão de 4 anos. E isso foi muito difícil para mim, ao ponto de que os meus pais tiveram que ir até a escola dele, conversar com a professora, e aí na escola dele, nas turmas, né, da idade dele, a turma dele foi a única que parou de estudar a anatomia masculina e a anatomia feminina por conta desse problema que estava tendo aqui em casa. Eles podiam ter repensado as aulas e mostrado a diferença, mas as pessoas têm um despreparo tão grande para tratar desses assuntos que eles preferiram só ignorar. Então, já que o Arthur está tendo problema porque o irmão dele é trans, então bora parar de falar sobre isso na sala, vamos ignorar esse assunto porque não queremos, não sei o que eles pensaram, queria ter problema com os outros pais falando sobre isso, não sei o que é que passou na cabeça do pessoal lá da escola. Mas não foi algo que fez realmente uma diferença, porque aquilo já tinha sido construído na cabeça daquelas crianças. E aí, aqui em casa, que a gente teve que fazer um trabalho de desconstruir essa ideia nele. Hoje em dia, ele já me trata super de boa, já entendeu, compreendeu a minha existência, mas até isso acontecer foi bem doloroso.
Era só isso que eu queria dizer, assim, de como a gente precisa realmente estar se apropriando desse assunto, estar compreendendo e estar debatendo. Gente, eu queria só agradecer realmente a Matheus por toda, nem sei o que, pela pesquisa dele, pelas falas dele. Agradecer a todo mundo que participou, que se engajou em vir aqui assistir, contribuir com as falas. Foi um momento muito rico, pelo menos para mim, espero que tenha sido para vocês também. E eu, eu acho que todo esse debate é extremamente importante, porque a gente tem que pensar que a gente está em formação, né? No caso, o Matheus já está formado, mas a gente está em formação e a gente vai lidar com crianças, e crianças são pessoas, é redundante, mas nem todo mundo entende. E as pessoas, elas são diversas e a gente precisa se preparar para a diversidade das pessoas e ajudar. Imagine, o mundo ele já é tão cruel com qualquer pessoa que saia do dito normal. Se a gente, enquanto professor, não tiver preparo para proteger os nossos alunos, para amparar e para cuidar deles, o processo vai ser bem mais difícil. Quando eu tinha 9 anos, uma professora falou, já estou me abrindo, uma professora falou para mim que o meu caderno era esculhambado demais para uma menina. E todo mundo da sala começou a me chamar de sapatão. Tipo, criança é um bicho que a gente sabe como é, né? E eu comecei a querer chorar, mas eu não entendia nem o que era ser sapatão, eu só senti que era ruim, sabe? E eu cheguei em casa chorando muito, muito, porque, né? E minha mãe falou que não era isso, que não era nada demais, que eu não tinha idade para ser sapatão ou não, porque eu só tinha 9 anos, mas quando eu começasse a namorar, eu poderia decidir se eu iria namorar com meninas ou com meninos e que isso não era da conta da professora e que estava tudo bem se eu quisesse meninas ou meninos ou os dois ou ninguém, enfim. E eu tive a sorte de ter uma mãe que falou isso, mas eu podia ter apanhado, eu podia não sei o quê. E na escola eu não tive essa oportunidade, então espero que a gente possa proporcionar isso para os nossos alunos. É isso, gente. Obrigada. Vou me calar. Acho que eu vou aproveitar essa sessão de abertura, né? De se abrir. Eu tive e é engraçado, porque quando eu paro para pensar na minha vida escolar, eu nunca tive problema com os professores. Pelo contrário, os professores sempre me apoiaram, sempre souberam que eu não queria brincar com os meninos. Nunca me reprimiram por estar com as meninas, ou minha caligrafia ser redonda demais. Isso sempre, sempre partiu dos alunos. De início, era um dos meninos. À medida que eu fui crescendo, entrando no ensino fundamental 2, chegando assim para a sétima série, oitava série, foi começando a ficar um pouco mais pesado, porque eu era o gordinho viado que fazia ginástica, que sabia abrir escala, espacate, dançar, ficava com as meninas. Então, foi complicado, foi muito complicado no ensino médio. Eu tomei uma postura violenta, que eu não me arrependo, nem um pouco. Não que violência seja o caminho, mas eu não me arrependo nem um pouco, porque parece que depois que eu me tornei um pouco mais agressivo em relação a isso, de não ouvir nada calado, de não apanhar de graça, parece que as pessoas começaram a me ver e a me respeitar. E eu fico muito triste de precisar ter chegado nesse ponto para que isso acontecesse. Então eu acho que se a gente começar a mudar, nós enquanto pedagogos, pedagogas, começamos a mudar isso na nossa base formativa, levamos isso para a nossa prática, eu creio que as gerações futuras estarão bem amparadas. Ou não bem, mas melhor do que a gente esteve. E é isso, eu queria agradecer muito o convite. O pessoal do Caped, qualquer coisa, manda um e-mail. Não manda e-mail não, manda um zap. E-mail
dá muito certo, não. Fala comigo no Instagram, tal. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e todos. Boa tarde. Eu não treinei essa parte de encerramento. Eu acho que é só agradecer. Muito obrigada. Felipe chegou agora. É isso, gente. Obrigada. Hã? Pra dar tchau. Foi, Dê galera. tchau, Felipe. Tchau, tchau. Abusado. Então é isso, gente. Um beijo. Beijo, galera. Muito obrigado por todo Eu me mundo. sinto numa ligação com a minha avó, que eu não sei que horas eu desligo, que horas eu continuo ouvindo. Aí eu fico toda assim. Tchau. O pessoal tá Tchau. saindo, então agora é oficial, agora acabou. Beijo. Beijo.